Bom dia, amigos. Tenha a palavra de Deus para o teu coração nessa hora. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, diz-nos o seguinte: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está preparada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Bem, meus queridos telespectadores, nós conhecemos estes versículos que foram escritos pelo apóstolo Paulo numa carta endereçada a seu filho na fé, Timóteo. Paulo, quando escreveu essa carta, estava preso em Roma, condenado à morte pelo imperador Nero. Nero, o imperador mais louco da história. Nero ateou fogo em Roma e colocou culpa nos cristãos e perseguia os cristãos com um ódio tremendo. E para para iluminar as ruas de Roma, ele usava os cristãos como tocha. E Paulo, como grande líder, o maior líder do cristianismo, havia sido preso e condenado pelo tribunal de Roma à morte. E Paulo sabia que iria morrer. Não que Deus não tivesse o poder de livrá-lo da morte, mas ele sabia, pelo Espírito Santo, que ele ia morrer. E quis dar esse depoimento de fé. A história de Paulo é uma história muito interessante. O apóstolo Paulo, também conhecido como Saulo, ele tinha uma dedicação muito grande naquilo que ele acreditava. E em Atos, capítulo 9, que nós começamos a conhecer Paulo, aliás, já logo no capítulo 6, 7 de Atos, a gente já começa a ver alguma coisa com respeito a ele. Porque Estevão, o primeiro mártir do Evangelho, ele foi morto ali e Paulo estava presente, porque a palavra nos diz que depois de ser morto, as vestes de Estevão, elas foram depositadas aos pés de Saulo. Então isso daqui é algo que a gente começa a conhecer, como diz o capítulo 7, do versículos 58. Expulsando da cidade, o apedrejaram Estevão, e as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, no capítulo 7 de Atos, porque capítulo 6 e 7 de Atos, nos 60 versículos do capítulo 7, e nos 15 versículos do capítulo 6, trata da história de Estevão. Estevão, o primeiro mártir
do cristianismo. E quando Estevão foi condenado à morte e foi apedrejado, as vestes dele foram arrancadas e colocaram aos pés de Saulo, para mostrar o que havia sido feito. Vê suas vestes ensanguentadas, as suas vestes rasgadas foram colocadas aos pés de Saulo. E Saulo, ele era um terrível perseguidor dos cristãos. No livro de Atos, no capítulo 9, nós vamos conhecendo mais sobre ele. Diz o versículo 9, do capítulo 9, no primeiro versículo. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Então, o Saulo era o terror da igreja. Saulo era um perseguidor cruel. Saulo, ele tinha zelo. Saulo é o seu nome romano e Paulo é o seu nome judeu. Então ele respirava muitas ameaças. Saulo, ele era um dragão perseguidor, um leão perseguidor dos cristãos. Então, quando se falava em Saulo, havia um temor muito grande por parte dos cristãos, porque Saulo era um perseguidor ferrenho. Aí diz a Bíblia, que indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo atônito, disse, Senhor, o que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Aqui está um touro bravo, como diz o nosso querido pastor Hernanes Dias Lopes. O touro bravo sendo domado. Sim, porque quando fala duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Aguilhão é um instrumento, uma ferramenta que era usada quando o touro que estava arando a terra queria sair do trilho, usava-se o aguilhão para espetá-lo, para ele voltar para o trilho. Então o pastor Hernani fala do aguilhão e fala que isto era para domar o touro bravo, chamado Saulo. E a Bíblia diz que, quando ele perguntou ao Senhor o que queres que eu faça, disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não via ninguém. Então, irmãos, está aqui um pouco da história do Saulo e Paulo. Não é que o nome de Saulo foi mudado para Paulo. Ele tinha dois nomes. Saulo, também chamado Paulo, ou Paulo, também chamado Saulo. Ele tinha dois nomes. Né? Tem gente que tem dois nomes. Aí, às vezes, as pessoas chamam ele por um nome e, às vezes, chamam por outro nome. Agora, no meu caso, Jorge Gabriel. Algumas pessoas me chamam de Jorge, outros me chamam de Gabriel. Então, é dessa forma. Mas esse homem aqui é de uma grande importância no Evangelho. Por quê? Porque ele fazia as coisas com zelo. Ele tinha um compromisso muito grande naquilo que ele acreditava. E por fazer isto, ele era zeloso naquilo que fazia. Nós não vamos entrar nesses detalhes aqui com respeito ao zelo de Paulo. Por quê? Porque senão fica uma pregação muito grande. Mas em determinados momentos ele diz que ele era zeloso naquilo que ele fazia, acreditando que fazendo aquilo ele estava agradando a Deus.
Só que ele contradizia o próprio mandamento que diz não matarás, e ele apoiava a morte. Apoiava a morte. Claro que nós não podemos dizer que Paulo era assassino, mas quando você apoia a morte, você é coautor de um crime. Talvez ele não era o autor do crime, ele não matava, mas ele apoiava. Ele dava apoio para quem matava. E o apóstolo Paulo, o maior missionário de todos os tempos depois de Jesus, maior missionário de todos os tempos, né? Nesse mesmo capítulo de Atos, mostra o terror que Paulo era para a igreja, sabe? Porque o apóstolo Paulo, ele era cruel, né? Aqui no versículo 11, nós vemos o seguinte, quando Deus falou, olha só, disse-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, isso para Ananias, tá? Pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Aí vem o versículo 13. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem o poder dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Saulo era conhecido da igreja em Jerusalém. Saulo era conhecido como terror em Jerusalém. O Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poderes principais de sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Ananias, quando Deus disse para Ananias para ele ir até a rua direita, na casa de Simão, e procurar ali o Saulo, Ananias temeu. Não é possível, não, Senhor, peraí. Quer dizer que eu vou na casa de Judas ali, procurar Saulo, procurar esse homem que é o terror, esse homem que persegue os teus servos, eu vou ter que ir ali procurar ele? Aí vem a resposta do Senhor para Ananias. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. O Senhor disse para Ananias, Ananias, esse daqui foi chamado por mim para levar a palavra aos gentios, ou seja, a todos aqueles que não pertencem à nação de Israel, e também aos grandes, aos reis, e também aos filhos de Israel. Missionário completo, cumprindo-se a palavra do Senhor, que ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Era a ordem de Jesus. É a ordem, não era? É a ordem de Jesus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Então, aqui no caso, Paulo foi levantado para pregar o evangelho não somente aos judeus, mas também aos gentios. Claro que ele se tornou um grande missionário dos gentios, porque Paulo pregou o evangelho em Roma, pregou o evangelho na Itália, né, que é Roma também, pertence à Itália, e pregou na Espanha, e pregou em alguns outros lugares. E ele era o terror. Ele era o terror. E no versículo 16, o Senhor fala, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Olha, irmãos, a história de Paulo é muito interessante. Paulo era um missionário que se dedicou integralmente para a obra de Deus. E um diferencial de Paulo é que Paulo fazia as coisas pensando no reino de Deus. O apóstolo Paulo tinha um compromisso muito grande com o reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele
se preocupava em ganhar as pessoas para Deus, abrindo mão de uma posição elevada dentro da religião. Por quê? Porque pelo seu conhecimento, pela sua inteligência, porque Paulo, em certo momento, ele diz que ele excedia todos da idade dele no conhecimento. E ele foi ensinado pelo maior teólogo ou doutor de todos os tempos, que era o doutor Gamaliel, que tinha uma presença muito grande no Sinédrio, que tem até um momento de perseguição muito feroz aos cristãos, que ele se levanta, Gamaliel se levanta, e diz para aquele povo que estava ali que eles estavam perseguindo, mas para eles deixarem que se a obra fosse de Deus, ela ia acabar, ela ia parar. Aí usou lá alguns personagens que tinham se levantado naquele mesmo período e que, quando eles morreram, acabou-se aquele movimento. Então Gamaliel era muito sábio. Então Paulo aqui se derramou, entregou a sua vida em prol do Evangelho. Um homem que tinha um compromisso com o reino do Senhor. Paulo, ele queria ganhar almas. Paulo queria promover o Evangelho, e não se promover no Evangelho. Igual muitos hoje estão se promovendo no Evangelho. Paulo não, Paulo queria promover o Evangelho de Cristo. Paulo queria promover. O objetivo de Paulo era que o nome de Cristo fosse conhecido por todas as gentes, por todas as nações. O objetivo de Paulo era que o maior número de pessoas pudessem se converter a Cristo. Na história da vida de Paulo, nós encontramos isso. Quando Paulo estava preso, que Agripa foi conversar com Paulo, o rei Agripa, disse: Paulo, tu quer se converter até a mim? Por um pouco tu não faz com que eu seja cristão? Aí Paulo falou assim: não somente a ti, mas a todos que estão à tua volta, exceto essas algemas que me prendem. Mas quem dera se eu pudesse fazer com que todos que estão no teu reino, todos que te cercam, toda a tua família, todos os teus empregados, toda essa nação pudesse se entregar a Cristo, se tornar cristão. Então essa era a mensagem de Paulo. Então, irmãos, é isso. Então, amigos, é isso. O tempo não nos permite entrar mais em detalhes sobre esse assunto, mas eu quero vos dizer que o grande ícone do Evangelho é Paulo. Jesus é o principal, não tem jeito. Mas um dos grandes heróis do cristianismo, chamado Paulo, que precisa ser entendido, precisa ser estudado, precisa ser compreendido, entendido. Paulo, o maior missionário de todos os tempos. Claro que durante a história da igreja surgiram vários, né? Billy Graham, um dos grandes homens aí, pregadores do Evangelho, outros antes de Billy Graham. Grandes nomes do Evangelho surgiram, como Martim Lutero, como Moody, como outros grandes homens aí que entregaram a sua vida, Guilherme Carey, né? John Wesley, né? Que é mais moderno agora, né? Então apareceram aí grandes homens aí para entregar o Evangelho, pregar o Evangelho. Mas nenhum deles com essa amplitude do apóstolo Paulo, com esse conhecimento do apóstolo Paulo. Então, irmãos, é isso. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora estou aguardando a coroa da justiça, o qual me dará o justo juiz, não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Como você começa no Evangelho é uma coisa. Nós queremos saber como que você vai terminar no Evangelho. A tua carreira começa no Evangelho. Como vai terminar a sua carreira? Talvez no meio do caminho tenha alguns percalços, alguns problemas, algumas coisas que desvirtuam. Só que no final vai mostrar a tua fé, quando você for provado, quando você for colocado sob prova. Aí que vai mostrar a tua fé. Se você guardou a fé mesmo, se a tua fé não foi assim
envolvida com coisas fúteis, se você não deixou a sua crença ser contaminada por coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, que não tem nada a ver com a palavra, se a tua fé ela não foi manchada por alguma coisa contrária à palavra de Deus, se você não mudou o teu modo de agir, o teu modo de pensar, as tuas atitudes desde quando você aceitou a fé, que você deixou misticismo tomar conta da sua vida, que você usou artimanhas contrárias à palavra de Deus para poder ganhar pessoas, se a avareza não tomou conta do teu coração e você quis se promover no Evangelho e não promover o Evangelho, isso é que vai ser a diferença. Se você não ficou humilde diante da tua posição como ministro de Deus, se a humildade não tomou conta do teu coração, se você não se soberbeceu, isso que é importante. Se você manteve um padrão de fé desde o início da sua carreira, se você não se iludiu com os aplausos que o mundo te deu, se você não se iludiu pelos tapinhas nas costas que você recebeu, se você deixou o teu desejo, a tua vontade prevalecer acima do desejo da vontade de Cristo, isso é que importa no final da tua carreira. A tua história vem sendo contada desde quando você nasceu. O que manda não é o começo da tua história, pode ter sido um começo turbulento. Muitos têm um começo turbulento, um começo ruim, mas depois, no meio do caminho, há uma inversão a qual você encontra com Cristo, porque a mudança na vida do homem se faz através do encontro com Cristo e a pessoa muda de vida, muda de rumo, muda de posição, muda de pensamento, sai do lado obscuro e vem para a luz que é Cristo. Eu sou a luz do mundo, disse Cristo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, Cristo é o principal na vida de todo ser humano. As pessoas sem Cristo estão condenadas, estão fadadas à morte eterna. E aí, o que você tem a me dizer? Você está combatendo o quê? O bom combate? Qual é a tua expectativa do teu futuro? O que você espera para a eternidade? Porque a vida não é só para aqui. Cristo demonstrou isso quando ele veio, se entregou na cruz do Calvário, fez grandes milagres pelo período que ele passou pela terra, ressuscitando mortos de 4 dias, no caso de Lázaro, ressuscitando a filha de um homem, dando vista aos cegos, curando paralíticos, e depois subiu para o céu e disse que vai voltar. Vai voltar para buscar todos aqueles que creem nele. Homens marcaram a história quando se encontraram com Cristo. Uma guinada de vida, uma mudança radical. Eu quero te dizer que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ainda está salvando almas e deseja salvar a tua alma. Quando o apóstolo Paulo falou, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, agora estou aguardando a coroa da justiça, a qual o Senhor dará a mim, não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. A coroa da justiça é o quê? Você é justificado diante do Senhor. Por que Paulo falou a coroa da justiça? Por quê? Porque mesmo que você anteriormente tenha tido uma vida contrária à vontade do Senhor, mas a partir do momento que você entrega a tua vida para Cristo, a partir do momento que você toma uma decisão e coloca Cristo como teu advogado,